Ah, bom dia, eu sou Natália Mello, residente do segundo ano de Urologia do Hospital Federal da Alagoa, e vou apresentar esse artigo da revista Life, do grupo do MDPI. É um artigo italiano que tem como título Dispositivo de vácuo para melhor ereção, mais tadalafila diária, juntos para após a terapia de onda de choque em disfunção erétil associada à doença de Peyronie. É, foi um artigo que foi aceito em 12 de setembro, né, desse ano, então desse mês agora que acabou de terminar, e publicado em 13 de setembro de 2024. Então, a introdução, o autor discorre sobre a doença de Peyronie, que é uma condição fibrótica, degenerativa e idiopática adquirida, que afeta a túnica albuginea do corpo cavernoso, e que há uma prevalência em homens de 40 anos, no caso que ele cita, podendo chegar a 7%. Ele relata ter uma causa desconhecida, o autor, mas a teoria mais aceita é que microtraumas no corpo cavernoso durante o intercurso sexual podem causar, né, repetidas trações no pênis que estendem a placa fibrosa, vai haver uma reorganização da matriz extracelular de colágeno. E aí, dessa forma, a doença de Peyronie vai apresentar duas fases. A fase aguda inflamatória, que pode durar até 6 meses. Então, ela é chamada de ativa, onde vai ocorrer a formação das placas. Ela é mais característica por uma dor intensa. A fase crônica, as placas vão se estabilizar. Pode durar até 12 a 16 meses e, em alguns casos, pode haver dor persistente. Esse relato de dor persistente vai ser muito utilizado, vai ser uma característica importante no estudo. O manejo da doença de Peyronie. Na fase ativa pode ser feito com drogas orais, agentes tópicos, injeções nas placas ou o alongamento mecânico com os dispositivos a vácuo, que o autor usa essa sigla, né, VID, né? E as terapias com ondas de choque, que em português é o toque, e ele coloca é, essa sigla em inglês. A terapia de ondas de choque, ela se baseia em quê? Em energias de ondas sonoras que vão transmitir pressão dependendo de um meio comum para focar num ponto específico. Então, vai ter um meio, no caso, um transdutor, em que a onda sonora vai sair e vai transmitir pressão para esse ponto específico. Então, vai ser uma força mecânica capaz de criar mudanças biológicas nos tecidos e caracteriza um tratamento minimamente invasivo nesses pacientes. Essa estimulação mecânica pode induzir efeito de cavitação nos tecidos. Vai gerar, então, óxido nítrico e fator de crescimento endotelial, com neovascularização, que é muito importante nesse intuito de melhora das placas, né? Então, falando do VIED, que são os dispositivos a vácuo, é uma opção também não invasiva e o autor relata como um método viável para interromper a progressão da doença, porque possibilita a reversão da curva peniana patológica. O autor, nesse momento, então, discorre ainda na introdução sobre a doença de Peyronie, que impacta na função sexual, tem um sofrimento psicossocial e a deformidade peniana pode gerar desconforto durante a penetração, não só no paciente, como no parceiro ou na parceira, e disfunção erétil. É muito importante destacar que a prevalência de disfunção erétil na população com doença de Peyronie varia de 40% a 60%. Falando de tratamento medicamentoso, que o autor inicia relatando a importância, inibidores da fosfodiesterase tipo 5. Na doença de Peyronie, eles vão inibir o remodelamento tecidual após injúria aguda, diminuindo o estresse oxidativo, consequentemente, vai haver menos inflamação e fibrose. É uma droga segura e efetiva e a primeira linha de tratamento para a associação de doença de Peyronie com disfunção erétil. O objetivo do estudo, então, qual seria? A combinação de efeitos mecânicos dos dispositivos a vácuo com a tadalafila. Ele quer provar que essa associação melhora resultados clínicos após o tratamento de ondas de choque em pacientes com associação de doença de Peyronie e disfunção erétil. Então, resumindo, o que que o autor pretende fazer nesse trabalho? Ele vai fazer terapia de onda de choque em pacientes e depois
alguns deles, um braço do trabalho vai ser submetido a vácuo com tadalafila após. Pacientes e métodos, então, são dados colhidos retrospectivamente em pacientes com doença de Peyronie de janeiro de 2018 a maio de 23, em dois centros de referência em andrologia na Itália. Os critérios de inclusão são pacientes a partir de 18 anos com doença de Peyronie com no mínimo 12 meses. Tem que haver presença de apenas uma placa peniana estável, ela tem que ser menor que 20 milímetros no maior diâmetro. E não pode haver tratamento médico nos últimos 3 meses. O desvio peniano tem que ser até 60 graus e tem de haver uma associação, como critério de inclusão, da doença de Peyronie com a disfunção erétil. Os critérios de exclusão: presença de duas ou mais placas penianas, cirurgia peniana ou terapia de onda de choque peniana prévio, terapia de injeção intraplaca prévia, baixa testosterona, então pacientes total, né, hipogonádicos, doença de Peyronie em fase ativa e paciente com coagulopatia. Na primeira consulta, os entrevistadores, né, os médicos vão questionar sobre a história, né, médica, dados sociodemográficos e exame físico. A questão dos dados é importante para uma diferenciação que a gente vai fazer nos grupos de controle. Então, é importante saber a idade, tratamento prévio, medicações e comorbidades. História de trauma peniano, número e tamanho das placas, duração da doença, o tipo e grau da curvatura peniana, disfunção erétil e se há dor durante a ereção, no caso, aquela dor persistente que foi comentada na introdução. Importante também um dado: o tamanho, número e localização das placas vão ser todas registradas com ultrassom. O grau do ângulo da curvatura peniana, que é medido com goniômetro, após a aplicação de alprostradil intracavernoso, e essa medição é feita antes e após o tratamento. Disfunção erétil avaliada pelo questionário, né, do IF-15, sendo dividida entre severa, menor ou igual a 10, moderada, de 11 a 16, e leve, de 17 a 21. A avaliação da dor é subjetiva, mas ela foi feita pela escala visual analógica de EVA durante a ereção, sendo 0, ausência de dor, e 10, dor máxima. Os resultados, então, foram avaliados, além de ser avaliado o paciente antes, né? Foram os resultados avaliados 3, 6 e 12 meses após o tratamento. O protocolo. Então, o protocolo, os pacientes foram submetidos, primeiramente, às terapias de ondas de choque com esse aparelho, que é o Duolist, utilizado por 2 urologistas experientes, somente eles. O pênis é esticado e lubrificado com gel à base de água na localização da placa, para assegurar a transmissão de ondas de choque eficientes. Eram feitos no mínimo 3.000 choques por sessão e para a maior placa. As ondas eram distribuídas com nível de energia de 0,15 mJ por milímetro quadrado a 0,30 e a frequência de 6 a 8 Hz. A terapia de onda de choque foi feita por 6 semanas em todos os pacientes. Mas era um tratamento, lembrando, sem anestesia, e havia uma monitorização para eventos adversos, como dor, hematoma e hiperemia da pele. Após a terapia de onda de choque, essa vai ser a grande divisão onde vai haver a comparação do estudo. O tratamento complementar dos pacientes foi feito com dispositivo de ereção a vácuo e ou inibidor da fosfodiesterase tipo 5. Então, pacientes, essa é uma questão muito importante, por isso foi perguntado da questão socioeconômica do paciente, sociodemográfica, na hora da primeira avaliação. Porque os pacientes eram responsáveis por comprar o seu Tadalafila, que era oral diário, e comprar a bomba. Então, os grupos foram divididos entre pacientes que só tomaram a tadalafila diária pós terapia de onda de choque e os que tomaram tadalafila com o uso da bomba a vácuo. E o que dividiu esses pacientes foi a condição deles de pagar ou não, de poder de compra. Então, ele nomeou de grupo A pacientes que usaram dispositivo de ereção a vácuo. Eles usavam por 10 minutos, 2 vezes ao dia,
por 3 meses, somado a uma tadalafila oral diária de 5 miligramas, lembrando que o dispositivo a vácuo era de uso manual. O grupo B, tadalafila diária, 5 miligramas por 3 meses. Então, essa foi a divisão. A análise estatística foi feita por um software. Os resultados foram 153 pacientes, sendo 72 do grupo A, 81 do grupo B. Presença de maior N de pacientes com disfunção erétil no grupo A, 61,1%. Quando ele usa disfunção erétil, depois a gente vai entender que ele quer, como ele dividiu pelo questionário, né, de disfunção objetiva, ele vai colocar essa disfunção erétil como severa e moderada. Então, já aí ele vai depois discorrer sobre uma possibilidade de um viés. Já na seleção, tinha mais gente com disfunção erétil mais grave no grupo A. 5 pacientes, 2 do grupo A e 3 do grupo B, foram submetidos à correção cirúrgica após, por ficarem insatisfeitos. E aí eu tive que dividir a tabela para colocar aqui. Então, primeiro, são uma tabela só, essas 2 primeiras páginas, em que as características dos pacientes, e ele coloca no grupo A, divide entre grupo A e grupo B. Também o autor relata na tabela se houve significância estatística ou não. Então, o que chama mais atenção foi o que ele discorreu antes de apresentar a tabela, né? Que é a questão dos pacientes com disfunção erétil pelo questionário, pelo score severa e moderada, já se apresentando maior no grupo A, no início do estudo. Então, tem uma significância. E basicamente, discorrer sobre isso, o autor vai discorrer. Ele também, então, anteriormente, 38,9% dos pacientes, então 64 de 72. No grupo B, após 12 meses, também houve redução significativa da curvatura, com uma média inicial de 32,64 graus no início do estudo, para uma média de 24,10 graus de curvatura peniana, de desvio peniano. A melhora do desempenho sexual, então, desses pacientes ocorreu em 60,5% dos casos, 49 de 81. O autor relata, então, que não há diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos e os tamanhos da placa peniana em 3 meses. Porém, no grupo A, houve melhora com significância da pontuação do score de disfunção erétil nos pacientes com disfunção erétil grave e moderada. No grupo B, não houve significância da melhora da disfunção erétil. E aí o autor discute que o uso regular do dispositivo de direção a vácuo, mais da bomba, né? Mais a fila diária após a terapia de onda de choque promove benefício em pacientes com disfunção erétil associada à doença de Peyronie. Então, ele afirma isso, com melhora principalmente da deformidade peniana, da dor persistente, né? E da função erétil. Uma questão importante que o autor discorre no final da discussão é que não há significância estatística entre a idade dos grupos, como é mostrado na tabela. Porém, há uma maior presença de hipertensão e diabetes no grupo B, lembrando das vasculopatias, que são causas importantes de disfunção erétil, e que isso pode ter sido um viés de seleção, né, mostrando então que os pacientes do grupo A tiveram resultados melhores, mas os do grupo B tinham mais comorbidades, que levavam à piora da disfunção erétil. O autor, então, vai comparar com alguns outros autores, né, o trabalho dele, dizendo que Hawke, por exemplo, observou diminuição do tamanho das placas em até 68% dos pacientes após o uso de terapia de onda de choque, e que a diminuição do tamanho foi insignificante em 74%, o tamanho das placas. A diminuição da dor peniana foi de 56% até 100% dos pacientes. Ele cita outros 2 autores, como o Grunewald e o Palmieri, em que eles relatam que o toque
que é a terapia de onda de choque, tem efeito fisiológico no mecanismo erétil e melhora do parâmetro, né, do score objetivo de disfunção. O autor, então, cita que esse é o primeiro estudo a adicionar efeito da bomba de vácuo com o uso de inibidor da fosfodiesterase 5 e uso de terapia de onda de choque na doença de Peyronie. Ele cita, então, que os dispositivos a vácuo usam a atração para aumentar a atividade de degradação das enzimas, então vai diminuir a força tecidual e vai melhorar a dissolução, vai promover a dissolução das placas, o que, consequentemente, leva a um aumento da síntese de colágeno. A terapia de onda de choque demonstrou em outros estudos também aumento de vascularização, melhora da cicatrização e promoção de angiogênese. O autor, então, vai citar as limitações desse estudo. Foi um estudo não randomizado, retrospectivo. Eram somente 2 urologistas que eram muito experientes e estavam em centros de referência de andrologia. O grupo que usou o dispositivo a vácuo foi escolhido pela possibilidade de compra do paciente. E esse grupo acabou sendo o que teve resultados melhores. O autor questiona se esses pacientes, como já tinham uma melhor situação financeira, podem ter se sentido mais motivados e tiveram resultados melhores em consequência disso. Mais pacientes do grupo A, como eu ressaltei no início, já usavam inibidores da fosfodiesterase tipo 5 antes do estudo. Então, uma comparação que 25% já usavam no grupo A e somente 17% no grupo B. E o autor cita que uma limitação também é a falta de resultados a longo prazo. Então, a conclusão do estudo relata que os dispositivos de ereção a vácuo, somados ao tratamento de onda de choque, parecem aumentar benefícios no tratamento da doença de Peyronie associada à disfunção erétil, e que a associação com tadalafila foi muito importante porque, na opinião do autor, reduziu também preocupações subjetivas dos pacientes, né, que tem um componente psicológico importante, e promoveu melhores resultados relacionados à deformidade, dor e desconforto na penetração. Isso.